fogo que a gente vê na Bíblia não for só um símbolo? E se for alguma coisa viva? Hoje a gente vai mergulhar na teologia de impacto, uma forma bem radical de reler as Escrituras, que propõe exatamente isso, que a chama bíblica é muito, mas muito mais do que a gente imagina. Olha, o enigma todo começa aqui. O fogo na Bíblia é estranho. Ele não se comporta sempre do mesmo jeito. Uma hora ele protege, outra hora ele julga. Às vezes é uma coisa sutil, às vezes é uma força da natureza. Porque essa imagem é tão inconstante e cheia de facetas. Pensa só na sarça ardente. É um fogo que aparece como um mensageiro divino, uma chama que queima, mas não consome o galho. Isso por si só já desafia tudo que a gente entende sobre as leis da natureza, né? Logo depois, esse mesmo fogo vira uma coluna gigantesca. Um tipo de farol sobrenatural que guia uma nação inteira pelo deserto. Não é uma ideia, não é um símbolo. É uma presença física, imponente, que está ali guiando o povo. E aí, a coisa muda de novo. O fogo se torna algo íntimo, pessoal. Ele desce como pequenas línguas de fogo no Pentecostes. O objetivo não é guiar um povo no deserto, nem julgar, mas capacitar pessoas, uma por uma, de dentro para fora. É a mesma força, mas com uma função totalmente diferente. E para fechar, a gente chega na sua fase mais temida, o Lago de Fogo. Aqui, o fogo não tá para guiar, nem para capacitar ninguém. Ele é um instrumento final do juízo. É o ponto final. Uma consequência definitiva e absoluta. Então, como é que a gente junta todas essas peças? São só metáforas que os autores usaram para falar de coisas diferentes? Ou será que a gente está olhando para manifestações diferentes de uma única e surpreendente realidade espiritual? Bom, é aqui que a teologia de impacto entra com uma chave para tentar desvendar esse mistério. E a proposta é bem ousada. E se a gente lesse o fogo não como um elemento da natureza, mas como um ser vivo? A ideia central é essa, bem direta. O fogo bíblico não seria combustão química. Seria, na verdade, a manifestação visível de seres angelicais. A chama, nessa visão, é a própria substância desses seres, uma substância viva e inteligente. E o mais curioso é que a base para isso está na própria linguagem original. A palavra hebraica para serafim, sharaf, tem uma dualidade incrível. Ela pode significar tanto ígneo, ardente, quanto serpente. As traduções normalmente escolhem um lado ou o outro, mas a teologia de impacto diz que o pulo do gato é justamente não escolher. O ser é as duas coisas ao mesmo tempo. Ok, com essa chave em mãos, a gente vamos revisitar algumas passagens. Quando a gente olha através dessa lente, um fio de fogo começa a conectar toda a narrativa, e as conexões que aparecem são bem surpreendentes. Essa tabela aqui mostra bem o poder dessa releitura. As tais serpentes ardentes que atacam o povo no deserto não seriam apenas cobras venenosas. Seriam serafins, os mesmos seres do trono de Deus, agindo como agentes de juízo na terra. O agente é sempre o mesmo, seres de fogo. O que muda é a função e o contexto. Então, para ficar bem claro, o ponto crucial é este. Não estamos falando de coisas diferentes, mas de missões diferentes para a mesma classe de seres. As serpentes do deserto, os serafins do trono, as chamas de Pentecostes seriam a mesma entidade, ora atuando em juízo, ora em purificação, ora em capacitação. E é exatamente aqui que essa teologia nos leva para as suas afirmações mais chocantes. Porque se o fogo é uma entidade, isso não muda só a leitura de eventos. Isso reconfigura completamente o papel de figuras centrais que a gente achava que conhecia muito bem. Se prepara, porque a teologia de impacto faz uma identificação aqui que vira tudo de cabeça para baixo. Com base no livro de Apocalipse, ela afirma que aquele filho varão que regeria as nações com cetro de ferro não seria Jesus, mas sim João Batista. A tese aqui é bem complexa. Primeiro, que o autor do Apocalipse é o próprio João Batista, escrevendo depois de ter morrido e ressuscitado. E segundo, que ele já era um ser ressurreto durante o seu ministério público. Essa linha de pensamento diz que isso explicaria o pavor de Herodes. Ele não estava com medo de um profeta qualquer, mas de um ser que ele mesmo mandou executar e que de alguma forma estava vivo de novo. Isso cria um contraste gigantesco de papéis. João seria o executor do que eles chamam de lei apocalíptica, a era do juízo que era imposto por esses anjos de fogo. Jesus, por outro lado, viria para encerrar essa era. Ele não impõe, ele atrai.
A missão dele seria finalizar esse ciclo de juízo através da cruz. Bom, e como dá para imaginar, essa redefinição de papéis muda completamente a linha do tempo da história espiritual. O Apocalipse deixa de ser um evento lá no futuro distante para se tornar algo concentrado no período em que João e Jesus estavam aqui. Essa linha do tempo ajuda a visualizar a transição. Tudo começa com o ministério de João, que seria o pico da atividade desses anjos de fogo. Essa atividade diminui muito com a chegada de Jesus, é totalmente encerrada na cruz, e aí começa uma nova era, a da ressurreição, que é governada pelo Espírito e não mais por esses executores de fogo. No fim das contas, a grande proposta dessa teologia é uma mudança radical de perspectiva. É um convite para a gente abandonar a leitura puramente simbólica e, em vez disso, enxergar esses textos como registros de eventos concretos, de encontros reais com a dimensão espiritual, que era física, palpável. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é bem provocadora. Se o fogo, que é um dos símbolos mais fortes que existem, não for só um símbolo, mas uma realidade concreta, o que mais pode estar escondido ali, literal, debaixo do véu da metáfora, em textos que a gente achava que conhecia tão bem?